E agora eu vou fazer a aplicação das premissas teóricas aos denominados réus. Eu inicio, evidentemente, como exigível, e assim também está na denúncia, pelo colaborador Mauro César Barbosa Cid. Tem que fazer aqui uma... Desculpa. A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de Mauro César Barbosa Cid, a ele imputando os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, conforme eu já destaquei. Lidas as premissas teóricas alusivas aos crimes e alusiva agora aos réus, eu passo a análise individualizada de cada conduta praticada por cada um dos demandados para verificar se a conduta praticada se encaixa nas figuras penais descritas na denúncia à luz das premissas teóricas e da tipificação. Então, eu inicio pela imputação de cometimento de crime de organização criminosa armada, no artigo 2º caput e artigo 2º, inciso 2º, artigo 4º, inciso 2º da Lei 12.850. Como prova da prática de crime de organização criminosa armada, o Ministério Público Federal sustenta, em síntese, que o réu Mauro César Cid, em primeiro lugar, seria integrante de uma organização criminosa instituída para a prática de variados crimes, dentre eles o golpe de Estado. As condutas praticadas pelo réu em conjunto com outros criminosos teriam um caráter duradouro e uma dinâmica planejada e bem estruturada. A defesa do réu Mauro Cid defende a improcedência do pedido em relação ao crime de organização criminosa firme no acervo probatório acostado aos autos. O cotejo das acusações com as provas acostadas aos autos, especialmente com as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Mauro Cid não pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime de organização criminosa. Os fundamentos que levam a essa conclusão são os seguintes: não há qualquer prova nos autos que o réu se uniu com mais de 4 pessoas em unidade de exílio para, de forma duradoura, praticar um número indeterminado de crimes destinados à tomada do poder do Brasil. É dizer, o réu não integrou uma entidade autônoma com um processo decisório próprios. Muitas das mensagens que o réu trocou com militares e autoridades da cúpula do governo federal ostentam um caráter ilícito, mas não de maneira a preencher as circunstâncias elementares do tipo do crime ou organização criminosa. Referido ilícito reclama a prática de crimes indeterminados, como eu já mencionei, com penas máximas superiores a 4 anos de privação de liberdade por 4 ou mais pessoas, de modo duradouro e estruturado. Em caso, o que se apura do comportamento do réu é, por outro lado, a prática de crimes em concurso de agentes e sem a presença elementares do crime de organização criminosa. Isto posto, presidente, considerando todo o acervo probatório, eu julgo improcedente o pedido de condenação de Mauro César Barbosa Cid pelo crime de organização criminosa. Na linha já das premissas e porque eu disse que não há organização criminosa sem o preenchimento daqueles requisitos. Passa agora a imputação de cometimento de crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Abolição violenta e golpe de Estado, 359L, 359M. Tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Reclusão de 4 a 8 anos. Golpe de Estado, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído.
Em razão das premissas teóricas lançadas ao início do meu voto, considerei o crime de golpe de Estado previsto no artigo 359-M absorvido pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Por essa razão, eu analiso agora a prática deste último crime, que é a abolição violenta do Estado Democrático, pelo réu Mauro César Barbosa Cid. Como prova da prática de crime, dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o artigo 359-L do crime de golpe de Estado, o Ministério Público sustenta, em síntese, que o réu Mauro César Cid, na condição de ajudante de ordem do presidente da República, praticou em concurso com outros criminosos atos destinados à tomada de poder e à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A defesa do réu Mauro César Barbosa Cid defende a improcedência do pedido em relação aos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe do Estado, firme no acervo probatório acostado aos autos, argumentando, em primeiro lugar, o colaborador seria, em virtude de sua função como ajudante de ordem do presidente da República, um simples porta-voz e desconhecia o conteúdo da Operação Punhal Verde e Amarelo, bem como nunca fez parte do grupo de WhatsApp Copa 2022, o que o afastaria da prática de qualquer medida que ameaçasse a integridade de um membro do Poder Judiciário. Alega ainda a inexistência de qualquer prova que demonstre o início de execução do golpe de Estado, ou que o acusado detivesse domínio final sobre a conduta delitiva atribuída ao grupo. Considerando o período dos fatos apontados pela PGR, vale dizer, meados de 2021 até 31 de dezembro de 2022, não havia sequer um governo a ser deposto, já que a acusação gira exatamente contra os governantes que estavam no comando do Brasil à época. O réu colaborador não teria comandado, executado ou autorizado o uso de qualquer violência ou ameaça física ou armada. Todas as condutas descritas pela acusação envolvem apenas trocas de mensagens privadas e informais, relatos sobre percepções de movimentos populares, participações em reuniões de caráter político e interações com militares e assessores sem comando efetivo ou operacionalidade militar. Assim, exposta à acusação de defesa, cumpre destacar: o réu Mauro César Barbosa Cid ocupou a função de ajudância de ordem durante todo o mandato do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Nessa condição, participou intensamente da troca de mensagens com os réus que tinham o desejo de tomar o poder sem uma vitória nas urnas. Essa mensagem trocada com Aparecido Portela em 31 de dezembro de 2022, o réu expressamente afirmou: sei que minha cabeça está a prêmio, sei que posso ser preso, mas pela nossa liberdade vai valer a pena. Ainda não terminou. Ainda não terminou. Não estamos fazendo mais pelo presidente, e sim pelo Brasil, pelos nossos filhos e netos. Eu, como militar, estou envergonhado. Vamos ter uma nova geração surgindo. Militares que, dentro de pouco tempo, estarão decidindo que aprenderam com o que aconteceu nesses meses. Saiba que sempre terá um amigo em Goiânia para o que precisar. E quando formos para a guerra, quero você ao meu lado. Folhas 661 a 662, da PET 11767. O cotejo das acusações com as provas acostadas aos autos, e especialmente com as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Mauro César Barbosa Cid deve ser responsabilizado criminalmente pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os fundamentos que me levam a essa conclusão são os seguintes. Ao trocar mensagem do seu celular com o oficial Rafael de Oliveira, o réu colaborador conversa sobre financiamento de manifestações para iniciar e incentivar atos destinados a abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Eu quero que relembrem as distinções que eu fiz sobre cogitar atos de preparação e início de ato executório.
Em razão do pedido de recursos formulados pelo oficial de Oliveira, em reunião ocorrida em 12 de novembro de 2022, na casa do réu Braga Neto, o próprio colaborador sugeriu este último valor de R$100 mil a ser arrecadado. Essa reunião, consoante depoimento do próprio colaborador nos autos, foi marcada após o próprio colaborador solicitar seu agendamento com o general Braga Neto, o que caracteriza seu interesse direto nos temas que nela foram debatidos, folhas 609. O réu colaborador afirma ainda que passou orientações ao oficial de Oliveira que as manifestações deveriam ser dirigidas ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, folhas 420 da PET 11767. E também afirmou expressamente que na reunião se discutiu novamente a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo, assim, que o presidente assinasse o estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante. Os participantes da referida reunião estavam em busca de uma ação capaz de impedir a posse do novo presidente eleito naquela ocasião. A execução de um ministro supremo, operação violenta que teve início material com monitoramento realizado, certamente geraria esse resultado criminoso pretendido de abolir o Estado Democrático de Direito. Não é, por outro lado, crível que o colaborador tenha ido à reunião que ele próprio solicitou com o general Braga Neto, o coronel Oliveira e o coronel Ferreira Lima, e que, em um determinado momento, o general Braga Neto tivesse solicitado que ele se retirasse para discutir aspectos operacionais das ações. O colaborador certamente teve conhecimento do inteiro teor da reunião. Tal assertiva é confirmada pelo fato de que, apenas 2 dias depois dela ocorrer, o coronel Oliveira fez uma ligação para o colaborador, solicitando dinheiro para iniciar a execução do plano violento de execução de uma autoridade da República integrante do Poder Judiciário. Nessa mesma ocasião, o colaborador recebeu do coronel Oliveira o arquivo denominado Copa 2022, que detalhava a logística de toda a operação destinada a abolir, mediante a prática de violência, o Estado Democrático de Direito. Folhas 610. 2. As mensagens de WhatsApp de dezembro de 2022, trocadas entre o réu colaborador e o coronel Marcelo Câmara, indicam que o colaborador realizou pedidos de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, folhas 423 e 424 da PET 11767. Sobre esse tópico, o colaborador informa ainda, mas sem provar, que teria sido o então presidente da República que formulou esse pedido de monitoramento. O que há de prova nos autos, contudo, é a confissão do colaborador de que solicitou o monitoramento de um ministro supremo para verificar sua localização e viabilizar sua violenta execução. Referido monitoramento, operação com elementos de violência no seu DNA, teve início no dizer do próprio colaborador em 15 de 12 de 2022 e se estendeu até final daquele mesmo ano. Tal solicitação revela um ato material concreto para, de forma violenta, abolir o regular funcionamento de um dos poderes da República. Em terceiro lugar, o colaborador trocava mensagens com os militares Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, que tinham participação importante na construção de medidas concretas e violentas para abolir o Estado Democrático de Direito. As interações entre o colaborador e referidos militares atestam seu pleno conhecimento das medidas concretas e violentas que estavam sendo edificadas e que tiveram início material com monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Folhas 582 e 583. Frise quanto ao ponto que o próprio colaborador reconhece que um dia após a operação foi contatado pelo coronel Câmara para fornecer a localização do ministro Alexandre de Moraes, folhas 643 e 645.
Seguindo nessa empreitada, o oficial Rafael Martins de Oliveira, que, em conjunto com o réu colaborador, participou da reunião de 12 de 11 de 2022 e teve protagonismo no evento denominado Copa 2022. Este evento era uma ação de campo clandestina para execução de plano antidemocrático de prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes. O fato de o colaborador não ter participado do grupo de WhatsApp Copa 2022 não significa seu desconhecimento e falta de envolvimento. A prova dos autos revela com elevada clareza que o colaborador conhecia e estava diretamente envolvido com a referida operação para a adoção de medidas concretas voltadas para a abolição do Estado Democrático de Direito. Tanto é verdade que o colaborador esteve na reunião com o coronel de Oliveira e o general Braga Neto, em que os R$100 mil para a execução do plano foram disponibilizados fisicamente ao colaborador. Por esse último, no Palácio da Alvorada, que foi a última versão, mas pouco importa. Isso aí é um fato inequívoco nos autos. Não é crível, nesse ponto, o colaborador ter solicitado os R$100 mil, ter recebido o valor das mãos do general Braga Neto, isso foi confessado, ter repassado ao coronel de Oliveira e não saber para que operação criminosa específica era o referido montante a ser empregado. Constata-se, portanto, que a reunião ocorrida no dia 12 de 11 de 2022, na casa do réu Braga Neto, e que contou com a participação do colaborador, serviu para o ajuste do planejamento operacional para a atuação dos denominados kits pretos, com forte finalidade antidemocrática. E o planejamento teve início material por meio de ações militares dos Hélio Ferreira Lima e Rafael de Oliveira, militares, que trocavam mensagens constantemente com o colaborador, no exato momento em que as ações ocorriam. Folhas 583. Aliás, os militares Hélio Ferreira Lima e Rafael de Oliveira já estavam monitorando o ministro Alexandre de Moraes a pedido do colaborador desde os dias 21 e 23 de novembro de 2022, o que perdurou até o final do referido ano, folhas 586. É importante destacar que, a despeito do colaborador alegar que o monitoramento tinha como objetivo até verificar se o general Mourão tinha visitado o ministro Alexandre de Moraes em São Paulo, o fato é que as ações de acompanhamento envolviam o emprego de busca de dados restritos, como dados de itinerário, rota de segurança, campanas em local de residência e deslocamento de pessoas. Tudo está nas folhas 586. Outro detalhe acerca da reunião de 12 de 11 de 2022 é importante destacar. Em seu primeiro depoimento à Polícia Federal, o colaborador afirmou que a reunião na casa do general Braga Neto tinha como objetivo levar o coronel Rafael de Oliveira para tirar uma foto com ele. Depois, o colaborador alterou essa versão, pois o objetivo real da reunião era o de construir, sob a liderança do general Braga Neto, um plano com medidas de ruptura institucional por meios violentos. Se não quis dizer a verdade na primeira versão, é porque já sabia que aquilo que ocorreu em 12 de 11 de 2022 era um fato criminoso. Adjunto ainda a fundamentação de que o colaborador reconhece que solicitou por mensagem trocada com o coronel de Oliveira, em 8 de novembro de 2022, o envio de um esboço de ações concretas a serem realizadas no país em razão da indignação do estado de coisas. Folha 611, petição 11.767. A participação do colaborador na reunião de 28 de 11 de 2022, na SQN 305, Bloco 1, Asa Norte, Brasília, com militares das Forças Especiais, ocasião em que foram debatidos temas sobre a conjuntura da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, também corrobora o seu vínculo imediato com o que estava sendo planejado. E mais ainda, e contou com atos de execução, folhas 584. A prova dos autos é firme e inequívoca.
no sentido de que todos aqueles que queriam convencer o então presidente da República da necessidade de adotar ações concretas para a abolição do Estado Democrático de Direito faziam solicitações e encaminhamentos por meio do colaborador. Ele é que levava e trazia tudo isso. E tal circunstância não decorria apenas do fato de o colaborador ser ajudante de ordem do presidente da República, mas de um contexto que contava com seu apoio. Eu acabei de ler o depoimento, que diz: estamos em guerra, vamos para frente. A aceitação não só contava com o apoio dele, a aceitação, um esforço pessoal para que o que estava sendo planejado se tornasse realidade. Nesse sentido, o depoimento do colaborador reconhece que, em 7 de dezembro de 2022, recebeu do general Mário Fernandes uma mensagem com um vídeo anexo e um pedido de que tudo fosse mostrado ao presidente Bolsonaro. Um material destinado a incentivar a quebra da ruptura da normalidade institucional. O colaborador afirma que não chegou a mostrar o material ao presidente da República, mas o fato de ter recebido esse tipo de documento comprova que era uma pessoa confiável para tal missão. Material de convencimento da ruptura institucional não seria a ele enviado, caso soubessem de sua discordância em relação ao tema. Então, por que mandaram para ele? Porque ele estava de acordo com a ruptura institucional. A mesma lógica se aplica à mensagem enviada por Aparecido Portela ao colaborador em 26 de dezembro de 2022, com a pergunta: qual era a pergunta? Se o churrasco seria feito. Se o churrasco seria feito. O que significava uma cobrança à efetivação das medidas mais concretas para a abolição do Estado Democrático de Direito. Não é desprezível o fato dessa mensagem ter sido enviada ao colaborador. Ele foi o destinatário, pois estava diretamente envolvido no financiamento de atos para a manutenção das pessoas nos acampamentos e para a prática de atos violentos criminosos destinados a inviabilizar o funcionamento regular dos poderes de um Estado de Direito. E a resposta do colaborador é ainda mais significativa. Vai ter o churrasco? Vai sim, ponto de honra. Nada está acabado ainda da nossa parte, folha 656. Ainda de forma a comprovar a determinação pelo colaborador da execução de atos criminosos de natureza violenta, releva destacar a mensagem de 11/11/2022, que foi enviada pelo coronel De Oliveira. No texto da mensagem, De Oliveira pede ao colaborador orientação como proceder. O pessoal está querendo a orientação correta da manifestação. A pedida aí para o Congresso Nacional e o Supremo, as Forças Armadas vão garantir a permanência lá? E a resposta do colaborador para o coronel De Oliveira foi: Congresso Nacional e Supremo, vão. IP número 44011196/2023. Folhas 346. O colaborador sabia o que estava acontecendo e, mesmo assim, determinou a prática de atos capazes de violentamente criar um ambiente de ruptura institucional. Nesse contexto, comparem todas as provas acima analisadas, eu comungo da manifestação do Ministério Público, nas folhas 491 e 493, em suas alegações finais, quando Sua Excelência o Procurador-Geral da República destaca: Mauro Cid também teve papel relevante em reuniões estratégicas com militares, com formação especializada, além de ter acompanhado de perto as reuniões de apresentação da minuta golpista, informando as evoluções dos seus comparsas. Praticamente todos os encontros clandestinos narrados na denúncia contaram com a organização e participação do réu. A atuação de Mauro Cid não se esgotou na fase preparatória do Plano Copa 2022. Durante a execução da operação, entre os dias 7 e 24 de dezembro, o réu manteve comunicação frequente com os executores da ação, solicitando e recebendo informações sobre o deslocamento do ministro Alexandre de Moraes, com evidente propósito de identificar vulnerabilidades e subsidiar futuras medidas ilícitas contra o magistrado. Assim sendo, senhor presidente,
considerando as premissas, considerando o acervo probatório dos autos, a própria colaboração que gera uma autoincriminação involuntária. E a fundamentação acima, eu julgo procedente em parte o pedido de condenação do réu Mauro César Barbosa Cid, condenando pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque ele praticou atos executórios. São inimagináveis os diálogos sobre como pegar um táxi. O táxi tem que andar muito. Quer dizer, a distância que havia para pegar um táxi era a mesma distância que havia para chegar à casa do ministro Alexandre de Moraes. Então, considerando todo o acervo probatório dos autos e a fundamentação acima, eu julgo procedente, em parte, o pedido de condenação de Mauro César Barbosa Cid, condenando pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e julgo improcedente o pedido de condenação do réu Mauro César Barbosa Cid pelo crime de golpe de Estado, posto aplicável à consunção em caso, consoante as premissas teóricas anteriormente lançadas, e tudo com foco no artigo 386, não constitui o fato de infração penal. Quer dizer, a segunda parte da improcedência é porque não constitui o fato de infração penal. E a primeira eu julgo procedente da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Agora eu passo da imputação do cometimento do crime de dano pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União, considerável prejuízo para a vítima. Eu já li os dois dispositivos que tratam do dano e do dano qualificado. Destruir, inutilizar, deteriorar. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Um previsto na lei ambiental, outro previsto no Código Penal. Em relação aos crimes de dano qualificado e dano a bem tombado, a análise das condutas praticadas pelo réu Mauro César Barbosa Cid, ela será feita conjuntamente, notadamente pelos aspectos considerados nas premissas teóricas encartadas no início desse voto. Como prova da prática desses dois crimes, o Ministério Público Federal, em síntese, ele sustenta que o réu Mauro César Barbosa Cid teria participado de organização criminosa que atuou deliberadamente para a tomada de poder. E tal objetivo ensejou a destruição generalizada de bens públicos. Por seu turno, a defesa do réu Mauro César Barbosa Cid defende a improcedência do pedido em relação a esses dois crimes de dano, firme no acervo probatório acostado aos autos. A invasão e depredação de prédios públicos e bens tombados por uma multidão no início de 2023 causou danos de gravidade amazônica, que não podem ser ignorados. Os cofres públicos sofreram prejuízo milionário e a democracia um dano imaterial incalculável. Foi um ato de barbárie injustificável e seus responsáveis devem e já foram punidos. Em uma democracia, o poder não é tomado, ele é concedido, e temporariamente pela vontade popular. Apesar de as estruturas físicas da Praça dos Três Poderes terem sido profundamente abaladas e vilipendiadas, o que elas representam permaneceu absolutamente intacto. As instituições atingidas continuaram a funcionar normalmente. Depois do recesso, nós tivemos plenário. O Congresso Nacional funcionou, a Presidência da República funcionou, demonstrando sua capacidade de combater o injustificável. A gravidade do ocorrido, quem assiste o vídeo, o que vai ver? Vândalos agredindo esses prédios. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos processo eleitoral, nós temos atentados contra representantes da República e nós temos o 8 de janeiro. Nós temos isso aqui, que eu denominei de uma girafa no Supremo. Ou seja, não denominei, citei um historiador. Pegaram aqui o processo eleitoral, puxaram aqui para o verde e amarelo e levaram para o 8 de janeiro. Daí ficou assim cumprido. A defesa de Mauro César, ela defende essa improcedência. Esse vilipêndio, esses prejuízos, esse trágico incidente causou realmente
prejuízos injustificáveis e pode ser mesmo classificado como um ato de barbárie. E eu digo que uma democracia ela é arrebatada quando ela não funciona. Mas os três poderes, mercê de abalados dos seus prédios, as instituições que representam permaneceram intactas. As instituições atingidas continuaram a funcionar normalmente, demonstrando a sua capacidade de combater o injustificável. A gravidade do ocorrido não justifica uma acusação de responsabilidade genérica, como eu disse das premissas teóricas, se a devida análise individual da conduta de cada um, especialmente daqueles que nem estavam presentes no dia dos eventos. A análise conjunta dos documentos e depoimentos desse processo nos leva à conclusão que o trágico episódio de janeiro de 2023 foi mais um reflexo da frustração daqueles que estavam lá, do que o início de um verdadeiro golpe de Estado. A insatisfação dos vândalos, como eu citei aqui vários, Black Blocs, invasão do INCRA, aloprados, a insatisfação dos vândalos decorreu da falta de qualquer mensagem concreta de que um golpe de Estado ocorreria. O cotejo das acusações com as provas acostadas aos autos impõe a conclusão de que Mauro César Barbosa Cid não pode ser responsabilizado criminalmente pelos crimes de dano qualificado e de dano a bem tombado. Concluo essa afirmação com o seguinte fundamento: não há qualquer prova nos autos de que o réu Mauro César Barbosa Cid tenha determinado a destruição dos bens. As condutas do réu em reuniões das quais ele participou, mencionadas pela acusação, embora possam, em tese, acarretar a responsabilidade criminal por outros crimes, não demonstram que o réu Mauro César Cid tenha ordenado a alguém que causasse os vultosos danos ocorridos em janeiro. Embora a natureza multitudinária dos danos dispense a acusação de detalhar cada ato, eu volto às premissas teóricas de que isso não autoriza a descrever as condutas sem qualquer mínima individualização. Uma acusação tão genérica não seria válida nem mesmo por autores diretos. Quando se trata de supostos autores intelectuais mandantes, a ausência de individualização da conduta é ainda mais grave, pois compromete o direito à ampla defesa e torna a acusação insuficiente para uma condenação. A acusação não estabelece, assim, uma correlação mínima entre as ações e omissões do réu Mauro César Barbosa Cid e a prática por ele dos danos mencionados. Não é possível determinar quais bens ele teria danificado ou destruído, se foram todos os bens atingidos e quais deles eram tombados. A responsabilidade criminal deve ser atribuída a quem efetivamente causou a destruição, e não a quem nem sequer estava no local dos acontecimentos, e, sobretudo, não ordenou a prática de qualquer ação. Ainda que se cogite a prática de outros crimes relacionados à tomada do poder, não há prova da correlação entre as condutas praticadas em 2022 com os atos de vandalismo ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Ao revés, o triste episódio da história brasileira da destruição generalizada da Praça dos Três Poderes deve ser entrevisto como uma irresponsável reação de populares radicais que ficaram revoltados com o fato de não ter havido consumação de um golpe de Estado pelos anteriores ocupantes do poder. Há algumas trocas de informações no sentido que eles assim o fizeram para estar inconformados com a passividade do Exército Brasileiro. Não há qualquer prova nos autos de que o réu Mauro Cid desejasse interferir no funcionamento dos poderes da República, por meio de determinação às pessoas que se encontravam em Brasília. Em reforço a essa premissa, é de se destacar o fato de que o réu se encontrava de férias nos Estados Unidos, no dia 8 de janeiro de 2023, já documento nos autos. E não há qualquer documento, imagens, áudios ou vídeos nos autos que comprove, além de qualquer dúvida razoável, para eventual condenação, que o réu expediu ordens no sentido da prática de vandalismo que o vincule aos executores diretos dos danos. Por isso, senhor presidente,
considerando todo o acervo probatório, eu julgo improcedente pedir condenação do réu Mauro César Barbosa Cid pelos crimes de dano qualificado. Parágrafo único da lei de dano de bem tombado nos termos do artigo 386, porque não está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Eu mencionei já os efeitos da colaboração premiada, que eu estou acompanhando o Ministério Público, os efeitos da colaboração premiada. Ia tocar nesse ponto no voto, mas eu já mencionei isso quando estabeleci as premissas teóricas. Eu mencionei exatamente o colaborador Mauro César Barbosa Cid, inclusive, se não me engano, citando o eminente ministro Flávio Dino, que ontem fez uma ressalva em relação a 3 réus, que eu disse que o acompanharia acaso houvesse uma condenação.